bom dia. A gente está iniciando mais uma live, né, às 9 da manhã, durante aí a semana que vem. É um projeto novo, é um projeto, se der certo, a gente vai permanecer com ele, já está dando certo, né, já está sendo muito bom, muita gente aí agradecendo, gostando, e aí então a gente tá se organizando aí, vamos ver se a gente permanece aí com o nosso encontro às 9 da manhã, tá bom? Hoje o tema que a gente vai falar são quais as ferramentas necessárias para um atendimento de qualidade. Marta, mas o que seria um atendimento de qualidade, né? Isso aí é tão amplo, pode ser tanta coisa, né? Quando a gente fala em qualidade em atendimento educacional, psicopedagógico, né, de educação especial, a gente está falando em aprendizado, a gente está falando em nortear o nosso trabalho para que a gente chegue ao aprendizado dessa criança, né? O nosso maior objetivo. Qual é o objetivo aí dos educadores inclusivos? Qual é o objetivo da escola inclusiva? É o aprendizado dos nossos alunos, apesar de todas as suas necessidades, né? De todas as dificuldades que a gente encontra para incluir, para adaptar, né? Tem tantas coisas que a gente tem que organizar para que isso aconteça. Então, a qualidade, quando a gente fala em a qualidade da educação especial, da educação inclusiva, a gente está falando de uma proposta capaz de fazer com que nosso aluno aprenda, né? Como que eu vou trabalhar, como que eu vou executar o meu trabalho, como que eu vou usar as minhas ferramentas, né? Para que eu chegue lá no aprendizado. Então, meu aluno tem o acesso à educação, ele tem a permanência na educação, mas eu tenho que garantir o terceiro tripé. Eu sempre falo isso para vocês, que é a aprendizagem. E aprendizagem com qualidade. Não é aprender por aprender, mas é aprender e dar funcionalidade a esse aprendizado, para que meu aluno se torne autônomo, né? A vida autônoma, a vida apesar de, e aí tem várias questões, meu aluno poder ser uma pessoa autônoma, tá? Ferramentas, né? É um outro termo que eu uso muito, eu gosto muito desse termo, ferramentas. Então a gente vai falar também um pouquinho sobre isso. E eu vou falar sobre o termo ferramenta, que eu gosto muito de utilizar, e vamos falar de algumas ferramentas, tá? Para a gente chegar aí à qualidade do nosso trabalho. Então, para quem não me conhece, eu sou Marta Bistene, psicopedagoga e especialista em educação especial. E a gente vai falar hoje, então, sobre quais as ferramentas necessárias para o atendimento de qualidade, tá bom? Gente, eu peço a vocês, se vocês tiverem perguntas, se vocês quiserem interagir, podem interagir. Eu peço que vocês coloquem aí, gente, da onde vocês são, qual a profissão de vocês. Bom dia, Beth, tudo bom? Beth está aqui sempre comigo, que bom, Beth, obrigada, tá? Da onde vocês são, qual é a atuação de vocês, tá? Por favor, porque aí a gente sabe aí, né? A gente se orienta aí para quem, o público que a gente está falando, tá bom? E também Porto Alegre, psicopedagoga Andréia. Bom dia, gente. Tá todo mundo dando bom dia, beijos. Então vamos lá. Primeiro vamos falar sobre essa ferramenta. Por que eu uso essa palavra ferramenta? Bem, eu gosto muito de ferramentas mesmo, ferramentas de obra, né? Eu gosto muito, eu tenho muita ferramenta.
E eu gosto de tê-las dentro de uma caixa, né? Então, eu tenho martelo, eu tenho serrote, eu tenho chave de fenda, chave Phillips, né? Aquela que é uma estrelinha. Eu tenho um monte de coisa. Então, alicate, martelos de vários tamanhos para vários pregos diferentes, superfícies diferentes. Eu gosto muito de ferramentas. E as ferramentas, é muito interessante que cada uma tem a sua função. E a gente precisa compreender a função dessas ferramentas para que a gente aplique essas ferramentas corretamente. Eu não posso cortar uma madeira com um martelo. Por quê? Eu posso quebrar essa madeira com um martelo, mas eu não posso cortar ela com o martelo, né? Eu não posso pregar um prego com serrote, né? Ou com uma serrinha. Eu não posso, né? Eu não vou conseguir. Por quê? Porque a estrutura dela não é para aquilo. A estrutura dela é para outra coisa. Assim, gente, também a Beth é professora de apoio na rede estadual. Sou de Muriaé, Minas Gerais. Bacana, já passaram outras, depois eu vou ler um pouquinho aí o pessoal que está participando, tá bom? Então, gente, cada ferramenta, ela foi pensada para uma ação, para uma função. E não é diferente na educação. A gente tem que entender que cada protocolo, cada intervenção, cada ação que a gente fizer com o nosso aluno, com o nosso paciente, ele tem que ter uma função. A gente não pode usar o mesmo material para todo mundo, a gente não pode... o protocolo às vezes muda, né? Dependendo da criança, muda. Eu posso ter um protocolo geral, mas a partir do resultado desse protocolo, eu vou precisar de outros protocolos em outras áreas. Então, não dá para a gente pensar a educação especial, o atendimento psicopedagógico, como uma coisa sólida, né, rígida. Não dá. Então, a gente tem que ter mesmo várias ferramentas, uma caixa de ferramentas, vamos dizer assim, né? Vamos simbolizar assim, para que o nosso atendimento ele tenha qualidade. Eu não posso pensar em usar o mesmo protocolo para uma criança verbal, para uma criança não verbal. Agora, para que eu saiba e consiga definir alguns critérios, eu preciso de outros protocolos, de outras intervenções, de observações. Então, gente, não adianta. É uma caixinha, né, de ferramentas que a gente precisa organizar no nosso atendimento, na nossa vida profissional. Então, a gente vai falar sobre isso. Então, por isso que eu gosto de ferramentas, tá? Porque não dá aquela ideia, a gente vai utilizar um protocolo. Sim, mas que tipo de protocolo? Qual é a fase dessa criança, né? Então, isso é muito importante para a gente entender quais são as ferramentas adequadas para a gente começar um atendimento. Bem, não dá para se começar um atendimento sem conhecer a criança. Então, a gente precisa fazer uma anamnese. Há anamneses muito longas, cansativas e que às vezes a gente não utiliza muito as informações que tem nelas. Então, eu sou muito objetiva. Eu gosto muito de estar linkado, muito rápido com as coisas. Então, eu geralmente diminuo um pouco a minha anamnese. Tem coisas assim que às vezes foge um pouquinho ali da nossa necessidade de saber sobre o indivíduo. Eu dou uma reduzida nessa questão da anamnese. Eu acho importante a gente saber a questão da gestação, né, do desenvolvimento da criança até aquele momento que você está. Isso tudo é muito importante. Então, a gente precisa aí selecionar, fazer uma anamnese bacana. Marta, tem
Tem uma anamnese pronta? Tem um monte de anamneses excelentes prontas. Mas é importante que a gente aprenda a montar os nossos protocolos. Porque a gente pode ter, por exemplo, uma vez eu atendi uma menina que era adotada. E a mãe não tinha muitas informações sobre esses períodos, né? De gestação, de nascimento. Ela já pegou a criança um pouco maior, a menina já estava com 5 para 6 anos. Não tinha muita informação sobre os pais, ou o que tinha acontecido. Ela não tinha essas informações. Ora, eu vou ficar com essa mãe 2 horas fazendo uma anamnese, fazendo perguntas que ela não tem respostas para mim? Não, eu tenho que montar uma anamnese capaz de atender às necessidades dessa mãe. Então, é importante que a gente tenha esse acesso, né? Eu tenho milhões de anamnese, um monte de modelo, mas eu uso pouco essas anamneses. Eu geralmente monto, né? Depois da primeira conversa, aquela primeira conversa de integração da família, de fechar, de conversar, de mostrar o que é o trabalho da psicopedagogia que eu gosto de fazer, né? O meu primeiro encontro é um encontro bem assim, leve, né? A gente conversa, às vezes nem é dentro do consultório, né? E se tiver uma clínica, pode ser num ambiente mais sala mesmo, você sentar numa mesa, você tomar um café com essa família, né? Você receber essa família de forma diferente, sem ser aquela coisa padronizada de consultório, de jaleco, de coisa, sabe? Aquela coisa, aquele ambiente pesado que reporta a doença, a limitação. Então eu gosto de uma coisa muito descontraída, né? Então, eu gosto desse primeiro contato, uma conversa bem informal com a família, num ambiente menos pesado, de consultório. Eu gosto de sempre ter um espaço para receber a família no primeiro encontro, que não seja aquela coisa pesada. Então, é uma prática minha, tá? Então, depois dessa conversa, que eu já vou observando, eu já vou perguntando, ainda sem registro, né? Aí eu vou pensar na anamnese do meu aluno. Então, para mim, a anamnese é uma ferramenta muito importante, necessária, mas eu não tenho pressa de preencher a minha anamnese. Não tenho pressa, gente. E vai, às vezes, 3 meses eu preenchendo a anamnese. Por quê? Porque eu gosto de conhecer as pessoas. A anamnese é uma coisa muito séria. Você registra informações que os pais podem estar colaborando para a resposta, dando uma resposta bacana ou não, né? Já teve um caso da mãe ter respondido tudo, gente. A anamnese da mulher foi perfeita, perfeita. Ela fazia tudo com a criança fazia tudo. E eu falei assim, gente, o que ela está fazendo aqui? Então, quando tem esses casos, a gente tem que frear para poder a gente entender como foi respondido também essa anamnese. Então, essa anamnese, a partir dessa anamnese, que isso não tem muito tempo, né? Quando a gente se forma, a gente fica naquela coisa fechada, tem que fazer os protocolos, tem que fazer o que a gente aprendeu na pós. Depois, né, no processo de ensino e aprendizado da gente, então depois você vai vendo que você vai lidando com o ser humano, você tem histórias, problema, né? Então você vai conhecendo todo esse universo. Então eu não tenho pressa, gente. A anamnese para mim é uma coisa ao longo do tempo, porque além de nossas possibilidades, tá, gente? Isso aí é do sistema. Então, a anamnese, eu tenho muito cuidado com a anamnese, com essa ferramenta que é necessária para nossa qualidade. Então, uma vez eu tive essa experiência, né, que às vezes a gente não pensa, da mãe que não conhece o início da vida do seu filho, porque é um filho adotado, né? É um filho do coração. Então, às vezes a gente não tem informações. E aí a gente impõe a pessoa a responder coisas que ela não sabe. E é muito constrangedor com isso. Então,
Essa experiência, uma, várias, né? Eu tô pontuando aqui tipos de experiência que eu tive. Da mãe e o pai não responderem a anamnese corretamente, depois você vai descobrindo que o filho ações de família, né? Hoje a gente tem as famílias homoafetivas, que a gente é uma outra estrutura de familiar e que a gente tem que atender e que tem suas histórias, né? E que a gente precisa fazer anamnese. Históricos daí. Então, assim, há uma diversidade de formação familiar, há uma diversidade de laços familiares, então a gente precisa respeitar isso também, né? Dentro do consultório e dentro da nossa prática. Então, nem toda anamnese serve. Né? Há algumas pessoas que falam, não, a anamnese tem que ser da autora tal, tem que ser, não tem que ser da autora tal. Você pode ter ela como referência, mas a sua anamnese tem que ser, que tem que coincidir com a pessoa que você vai atender. Por isso que eu começo a minha anamnese, às vezes, lá no terceiro, quarto encontro com a família, porque eu preciso conhecer a família. Às vezes a gente atende uma criança que é levada pela avó e você não conhece a estrutura familiar daquela criança. Quando você vai conhecer, já depois de um tempo que a pessoa começa a ter confiança em você, começa a ver que seu trabalho é legal, que você é confiável, né? Começa a criar aquele vínculo com você, aí ela começa a se abrir. Aí vem tantas coisas que respondem, às vezes, o que você quer saber e você tá lá atrás na anamnese fechada. Então, a anamnese, gente, importante, mas que a gente tem que saber que a gente está tratando com diversidades. Diversidade de pessoas, de formação familiar, de construção de famílias em adoção, de pais que não querem que filhos saibam que ele não é filho do, né? Que não, eu não quero nunca que meu filho saiba que eu sou pai adotivo. Aí tem outros que falam, não, lá em casa é aberto, a gente conversa, ele sabe que eu adotei porque eu amo e tal. Uma outra postura. E você tem que ser ética, então, de atender todas essa diversidade, tá bom? Então, primeiro, é a ferramenta anamnese, tá bom? Uma segunda ferramenta que a gente fala muito, mas assim, hoje já tem um pouquinho, já tem algumas coisas que a gente pode falar. Pessoal, o pessoal que está entrando agora,
tá? O Brasil ainda está muito cru ainda nessa questão de protocolos. Nossos protocolos vêm de fora, alguns protocolos nossos não são validados. Opa, desculpa. Alguns protocolos não são validados aí no Brasil. Então a gente tem assim ainda uma lacuna, né, de qualidade para a questão da avaliação, tá? Da avaliação das crianças, né? Principalmente, tá uma variação grande aqui de sinal aqui de internet. Principalmente no campo aí da pedagogia e da psicopedagogia, tá bom? Mas a gente tem alguns materiais legais que dá pra gente poder trabalhar. Então eu vou mostrar algumas coisas, alguns caminhos para avaliação, tá? É uma ferramenta importantíssima a avaliação, e a gente tem que ter aí conhecimento, a gente tem que ter informações necessárias, primárias, para que a gente comece uma avaliação. Então, não tem como, gente, a gente avaliar. Deixa eu só pegar uma coisa aqui, um livro aqui. Não tem como a gente avaliar uma criança se a gente não tiver um repertório de conhecimento de desenvolvimento da criança, né? Como que se processa? A gente não sabe. Eu não sei os marcos de desenvolvimento. Como que eu vou avaliar uma criança se eu não sei os marcos de desenvolvimento? Tem alguns professores, eu queria uma avaliação para aplicar. Tá, beleza, eu tenho. Eu posso te dar um protocolo de sondagem, tá bom. Mas quais são os referenciais de desenvolvimento da criança? Você conhece? Não. Como que eu vou avaliar? Né? A avaliação é você conhecer o que deveria estar acontecendo com essa criança e o que está acontecendo. Então, para que eu possa ter um parâmetro, né? Muitas pessoas falam assim: mas o ser humano, ele tem a neurodiversidade do ser humano, cada um pensa de uma forma, cada um age, cada um aprende de uma forma. Beleza, concordo plenamente. Cada um tem a sua estrutura de aprendizado, a sua estrutura de comportamento. Tranquilo, só aí. Mas a gente tem que ter um referencial, né? E a gente tem padrões de referenciais de desenvolvimento típico. A partir desses referenciais, a gente vai perceber se a criança está alcançando ou não esse desenvolvimento. Então, se eu não conhecer esses padrões, esses níveis de desenvolvimento, como que eu vou avaliar a criança? Então, quando a gente pensa em avaliar uma criança, a gente primeiro tem que fazer uma autoavaliação. De quê? Quais são, o que é que eu sei, o que eu domino sobre isso, né? Eu preciso entender todo esse processo de desenvolvimento para que eu possa fazer uma boa avaliação, tá bom? E aí a gente tem alguns livros, óbvio, a gente tem que estudar, né? A gente tem que buscar aí a questão de referenciais teóricos, de evidências científicas, de construção de conhecimento, para que a gente possa, então, ter, né, o domínio desses referenciais, tá? Eu vou mostrar alguns livros, gente, que eu utilizo, que eu estudo através deles. Assim, mas não acaba aqui, tá, gente? Isso aí a gente vai buscando, vai estudando. A gente tem hoje a neurociência, que é fantástica, que a gente tem aqui, tem alguns livrinhos, olha. Deixa eu ver se aponto. Eu gostei disso, gente, de apontar assim, ó. Esse aqui, que é princípios de neurociência, que é uma bíblia, isso daqui, né? Então, você está estudando lá os padrões de desenvolvimento, mas, poxa, por que acontece isso? Vou lá naquele livro lá para saber. Então, tem esse. Esse segundo aqui, ele é muito legal, que ele tem desenhos,
Ele tem formas também de você fazer exercícios. E mais esses doisinhos aqui, ó, seguidos, que também são um espetáculo também. Também é meu ponto de referência aí para estudar desenvolvimento, para estudar neurociência, para saber o que está acontecendo. E é legal que eles falam como que cada síndrome, cada transtorno é pouquinho, não é... A ideia deles não é falar sobre isso. A ideia deles é mostrar mesmo toda a estrutura neural, os princípios, né, da neurociência mesmo. Mas eles têm uns capítulos, no final do capítulo sempre tem algumas dicas, algumas coisas, é muito bacana. Então eu utilizo muito eles como consulta, né? Não é um livro para você sentar e ler, é um livro de estudo, tá? Bem, mas aí a gente vai falar aqui sobre alguns livros que eu vou mostrar para vocês. Tem 4, 5, 6, 7, 8 livros aqui que eu utilizo muito para estudo, para avaliação, tá? Vou começar aqui com também que é muito, eu gosto muito, porque ele tem uma parte teórica, ele tem algumas tabelas assim já feitas de pesquisa e tal. Pô, é muito bom esse livro, é um referencial mesmo, tá? Que é o Manual do Inventário Portagem Operacionalizado. Esse aqui, tá? Ele trata dessa questão dos marcos de desenvolvimento e tem muita coisa aqui, tem ideia de anamnese, tem muita coisa aqui Aqui, ó, entrevista preliminar com a família. É bem legal essa entrevista aqui, questão do pai, da mãe, né? A construção familiar. É isso aqui que eu tô falando para vocês, tá? E que a gente pode, a renda per capita da família, como que é a habitação. Gente, isso às vezes é mais importante do que algumas perguntinhas que a gente às vezes faz que não tem nenhum sentido na anamnese, tá? Então é uma anamnese bem extensa, mas aqui ela é bem extensa, tem bastante páginas, mas você tem aí um roteiro para você começar aí a sua entrevista preliminar com... Ela nem fala em anamnese, fala em entrevista preliminar, tá? Então, ó, bem bacana. Esse livro aqui é concurso, não dá pra gente ficar sem ele, tá? Que é um manual do inventário portagem operacionalizado. Avaliação do desenvolvimento de crianças de 0 a 6 anos. Então, aqui vai dar todo o referencial desse desenvolvimento, dessa avaliação. Então, eu preciso o quê, gente? Estudar isso daqui. Eu não posso pensar em avaliação sem saber o desenvolvimento, como processo de desenvolvimento de uma criança. Senão eu não posso avaliar, né? Vamos lá. Tem um outro aqui que eu gosto muito, que ele é um livro que ele dá, assim, uma base para que você compreenda como desenvolve, né? E ele tem uma proposta que eu gosto muito, que é do autor Vitor da Fonseca, que ele fala de uma pedagogia de intervenção. Ele tem, eu vou procurar aqui, que eu esqueci o termo que ele utiliza, avaliação dinâmica, avaliação psicopedagógica dinâmica. É muito interessante, gente, que é o quê? É aquela avaliação que você já vai avaliando e intervindo. Você não leva um tempo avaliando, vou levar 3 meses avaliando essa criança sem fazer intervenções. Você vai avaliando e você vai intervindo, você vai avaliando e você vai intervindo. Então é muito legal também, tá? Que é esse livro aqui que serve como um padrão aí de avaliação, tá bom? Bacana demais e que vai construir aí um processo de conhecimento muito bacana. Onde eu consigo esses livros? Gente, hoje eu compro todos pela Amazon, tá? É o melhor preço,
Tem promoção não tô fazendo propaganda não, só tô respondendo a pergunta, tá? E tem a questão de entrega, você pode pagar uma taxa por ano e você ter as suas entregas gratuitas. Então, assim, hoje eu compro livro pela Amazon, tá bom? Mas você jogando na internet, vocês têm. Então, aqui, esse livro aqui, que também me ajuda muito na questão da avaliação, que eu também é um manualzinho, gente. De vez em quando eu tenho alguma dúvida, eu esqueço alguma coisa, um termo, e eu vou lá. Ele tá bem velhinho, já tá bem usado, tá vendo? Porque ele é realmente usado. Eu gasto muito ele. Aqui, APPD, que é a avaliação psicopedagógica dinâmica. E é bem bacana, tá? E aqui ele fala assim, ó, diferenças entre a APPD e a avaliação estandardizada tradicional, né? Que é aquela que você vai passo a passo, tá? Então, é bem bacana esse livro, eu utilizo ele bastante. Então, gente, primeiro ponto aí, a gente tem que construir conhecimento sobre referenciais de marcos de desenvolvimento. Não adianta, gente, você pegar um protocolo que seja o melhor protocolo do mundo para aplicar sem você ter conhecimento dos marcos do desenvolvimento da criança, tá bom? Bem, para isso, gente, aqui na área de autismo, tem muito material legal, né? Hoje a análise do comportamento aí traz pra gente uma riqueza de materiais, de artigos, de orientações, de protocolos, né? Muita coisa mesmo. Mas eu sou, como eu digo para vocês, eu sou muito simplista, eu gosto de coisas assim práticas que eu, vou ver aqui, né? Então eu faço o quê? Eu sempre tenho um livrinho, esse livrinho básico, de que eu possa olhar rápido. E o que eu faço? Quando eu vou montar os meus materiais, eu pego esses livros mais complexos e faço a fundamentação dentro dele. Então eu tenho uma estrutura, né? Eu consigo estruturar meu pensamento, estruturei meu pensamento, é isso que eu quero. Agora eu vou fundamentar aquilo que exatamente eu quero, tá bom? Então, é esse livrinho aqui, ó, gente. Diretrizes de atenção à reabilitação da pessoa com transtorno do espectro autista. TEA. Gente, esse livro é uma riqueza. Ele é maravilhoso, basicão, tá, gente? Mas é maravilhoso. Ele traz pra gente várias informações sobre o autismo, informações importantes, iniciais. E ele traz uma tabelinha resumida que é baseada nesse livro aqui, uma das bibliografias dele, tá? E aí, gente, ele traz um resuminho aqui, ó, com todas as fases do desenvolvimento da criança, tudo direitinho para você. Olha que maravilha. Olha, tá vendo? E olha o que é mais legal, gente, ele é gratuito, tá? Então é só você colocar esse nomezinho aqui, ó, vocês anotem aí, gente. É isso aqui, ó. Vou deixar aqui bem assim, ó. O vídeo vai ficar lá no meu canal. Vocês acessam lá e veem as bibliografias, tá bom? Tá vendo? Ele é gratuito, tá? Ele é do Ministério da Saúde. Então, ele tá lá, você joga na internet e você consegue rapidinho pegar. É muito legal. Indicadores comportamentais do TEA. Então, o que ele faz? Ele dá aqui os indicadores do TEA, do autismo, e trabalha instrumentos de rastreamento, avaliação, diagnóstico e classificações. Então, gente, é um livrinho assim que eu tenho ele com muito carinho. Consegui a versão impressa numa feira que eu fui sobre deficiência. E aí, então, eu tenho ele com muito carinho, muito amor, não empresto. Ele tem que estar assim, ó, na direção dos meus olhos, tá? Então, vale muitíssimo a pena vocês
baixarem aí, tá? Qual o nome do livro? Beth, é Diretrizes de Atenção à Reabilitação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista. Eu vou fazer o seguinte, gente, eu vou tirar foto de todos os livros e vou botar lá no meu Insta, tá bom? Para vocês aí. Vou fazer as fotos e coloco lá, tá? Então, gente, inicialmente é isso aqui. A gente tem que ter o conhecimento do desenvolvimento do ser humano para a gente poder avaliar. Aí parte, então, gente, agora para quê? Para avaliação. Então, eu tenho esse repertório de conhecimento aí do desenvolvimento da criança. Agora eu tenho que começar a fazer a avaliação. Bem, como que eu faço essa avaliação? Tem vários livros muito bacanas que vai me ajudar, tá bom? Você é show, obrigada, bom dia, ótimo, obrigada, gente, obrigada pela interação também, tá bem bacana, tô gostando muito, né? Agora a gente vai organizar como avaliar. Então, tô dominando os níveis de desenvolvimento da criança, né? Sei avaliar direitinho. O que a gente vai fazer? A gente vai começar a avaliação. Como eu vou começar a avaliação? Eu não tinha, esse livro aqui é recente assim no meu conhecimento, eu não tinha tido ainda contato com ele, eu não sei de que ano ele é, mas eu acho que ele já está no mercado já há algum tempo, deixa eu ver aqui, mas eu ainda não tinha lido ele. Ele é 2013, né? A primeira edição dele é de 2013, mas eu não tinha tido contato com ele. Gente, é um livro maravilhoso. É esse aqui, olha. Ele é uma coletânea, tá? Eu acho que são 3 livros. Eu só comprei esse daqui porque é a faixa que eu mais trabalho, mas eu vou comprar toda a coleção, tá? Não é aqui não, como é aqui, ó. Da criança de 7 a 11 anos, tá? Então é uma fase que eu atuo mais, eu monto mais materiais nessa fase, então eu comprei esse livro aqui. Gente, vale a pena adquirir também, tá? Por quê? Porque ele vem falando, ele já tem uma linha que eu não uso tanto, tá? Mas que as provas piagetianas, as provas operatórias, eu já não utilizo tanto, mas ele é muito bom, né? É uma base aí psicopedagógica e ele te ensina como avaliar. É bem legal que ele mostra os casos, o livro mostra os casos, tem figurinhas, tem trabalhinhos das crianças, né? No processo de avaliação aqui. A primeira série de produção, olha, tá vendo? Eles mostram aqui, ó, as produções da faixa. Então, ele é bem legal, muito legal, bem dinâmico, fácil de leitura, dá várias dicas de como avaliar, do que você vai observar e tal, essas coisas. Então, é um livro de processo de avaliação, tá? Tem um também que é muito utilizado na literatura da análise do comportamento, mas assim, gente, é muito rico, muito, muito, muito rico esse livro aqui, que ele serve para tudo, para o psicopedagogo, tá? Olha aqui, ó, competência social e habilidades sociais. Gente, maravilhoso. Pra vida. Isso aqui é um livro pra vida, sabe? Ele te mostra como é o comportamento, o que você tem, assim... é um manualzinho também. É um livro que eu já li ele todo, fiz uma leitura geral, mas é um livro que é de consulta. Você vai montar uma aula, você vai fazer um tipo de avaliação, você já observou que a criança tem algum prejuízo na área de habilidades, aí, de competências e habilidades sociais,
aí você vai lá, você lê o capítulo que você acha melhor. Então, esse aqui para avaliação também é um referencial também que eu dou. Nosso tempo já está acabando. Esse aqui tem 3 aqui que eu tô em processo de conhecimento deles, tá? Eu ainda não li tudo. O primeiro, esse que eu vou mostrar agora para vocês, eu já tô um pouquinho mais adiantada no estudo dele. Ele é nessa linha aqui, ó, tá? Desse aqui. Ele é processo de avaliação. Então, é psicopedagogia clínica, uma visão diagnóstica dos problemas de aprendizado escolar. Então, olha, ele também fala sobre processo de avaliação. É muito bacana, é a mesma coisa, ele tem estudo de casa, eles mostram figurinhas, né? Tem muita coisa legal, o que você vai fazer, como que você vai fazer, como que você vai... Aqui, ó, tem um ciclo aqui. Deixa eu ver aqui. Ele conta aqui antes um pouquinho do coisa, ele fala, tem uma estrutura legal, tá vendo? Ele mostra algumas estruturas de como deve ser o atendimento, ele mostra, ó, ele vai eu gosto muito de foto, né, de gravura, assim, então ele é bem bacana também. Esse aqui é para processo de avaliação. Tá bom. A gente está no processo de avaliação. Qual ferramenta que a gente vai usar? Então, a gente já fez a anamnese, a gente conhece o nível de desenvolvimento, é uma ferramenta importante para a gente. A gente tem aí o processo de avaliação. Mas como vai ser o registro dessa avaliação? Eu posso avaliar a criança através de intervenções e não anotar? Será que a avaliação psicopedagógica dinâmica não preciso de registros? Como que é isso, Marta? Como que a gente faz? Gente, não tem avaliação sem registro, tá bom? Não tem processo psicopedagógico nem de sala de recursos se a gente não tiver registros. A gente tem que registrar aquilo que a gente está avaliando, tá bom? Ó, mas isso é muito difícil. É muito difícil, não. Não é difícil. A gente tem que aprender a montar as nossas fichas de registro. Tem muita coisa pronta, gente. Muita coisa pronta. Eu vou pegar, não ia mostrar esse livro, mas eu vou mostrar que eu uso ele muito. Eu já mostrei várias vezes para vocês. Então, eu vou mostrar. Esse aqui, por exemplo, de avaliação, ensino de habilidades básicas para crianças com autismo. Então, eu avaliei a minha criança, eu sei o que ela precisa, eu vou começar as minhas intervenções. Quais são as ferramentas de registro? Gente, protocolozinhos. Vocês vão montar os protocolos. Esse livro aqui, ó, é um livro que ensina. Ai, gente, é maravilhoso. Ele, tá? É ensino de habilidades básicas. Para pessoas com autismo. Então, aqui ele te ensina como trabalhar, tá? Além de ensinar como trabalhar, os autores, eles te dão o protocolo de registro, olha. Tá vendo? Então, não tem como, gente. Você faz uma intervenção, você tem que ter uma ficha de registro, tá? Então, aqui ele te ensina como fazer, né? Você já avaliou, você já sabe o que seu aluno precisa. Ele precisa... Vou começar lá pelas habilidades básicas aqui, né? Sentar, contato visual, esperar, apontar, várias habilidades aí que são necessárias para o ensino. Tem esse livro aqui que ele te ensina como fazer e como como você registra. É um passo a passo, tá, gente? Não é um passo a passo rígido, fechado, que você vai aplicar com todo mundo, não. Lembra, você tem que saber o nível, as fases de desenvolvimento, você tem que fazer a anamnese, tem todo esse processo, tá, gente? Não é uma coisa de... Agora, tem 2 livros que eu comprei recentes, eu ainda não li, li estudar, que eu digo, né? Quando eu falo, eu ainda não li, eu ainda não estudei, tá, gente? Mas
pelo que eu li, os contatos que eu tive com os livros, ele é muito, são ótimos, assim. Eles ensinam a gente também, muita coisa, tá bom? Vou te mostrar aqui, vou ver aqui, ó. Elaboração de programas de ensino, material instrucional produzido para capacitação de alunos do curso de graduação em psicologia da UFSCar e da UFSCar para elaborar programas de ensino. O que é programas de ensino, gente? A gente fez avaliação, a gente sabe que o que a criança está precisando, eu vou ter que montar os meus programas de ensino, né? Eu tenho que fazer o meu planejamento, vamos dizer assim, né? Então, eu vou fazer meu planejamento. Mas como que eu vou montar esses programas? O que é isso? Como que eu monto? Quais são os objetivos? O que eu tenho que fazer? Então, esse livro aqui, ele ensina essa dinâmica da gente montar. Elaboração de programas de ensino. Olha, é esse aqui, tá? Vou deixar a fotinho lá para vocês, tá bom? Olha aqui, gente, é isso aqui, tá? Da UFSCar. Gente, ele é muito legal. Não estudei ainda, tá? Eu só dei uma olhada, eu dei uma lida rápida, mas eu vou parar agora em abril para poder estudar esse livro aqui, tá bom? Esse aqui é um estudo futuro aqui que eu tô me organizando aqui, porque eu sou meio... Eu estudo, sei lá, eu faço muita coisa ao mesmo tempo e às vezes eu fico ansiosa assim para estudar as coisas que eu quero mas eu tô me organizando para poder melhorar esse lado, né? A gente tem que ser mais organizada com a nossa vida, né? Eu tô aprendendo muito com essa questão de organização. Vamos lá. O outro, gente, é a mesma coisa. Eu ainda não li por completo, mas eu já vou indicar ele porque eu assim, não estudei, né? Já li, mas não estudei. Então, gente, olha, ele é maravilhoso, gente. Maravilhoso. Porque ele te dá uma... Vou mostrar a capa aqui, que eu sei que vocês ficam ansiosos aí pela capa. Olha isso daqui, gente. Avaliação de linguagem, funções executivas em criança. Gente, é fantástico. O pessoal aí que gosta de neurociência, né, que já está estudando a neurociência, vale a pena. Eu não consegui achar os outros volumes, porque ele está dizendo aqui, porque assim, gente, como que eu compro o livro? Eu compro o livro meio no escuro, né? Eu vejo um tema que eu quero, tal, eu vou comprando no escuro e vou analisando. Tem livros aqui que eu comprei que eu não gostei, e aí então eu não vou indicar, tá? Mas tem livros que eu pego e sou muito desorganizada. Isso me atrapalha. Verdade, a gente tem que ser organizado. Gente, eu tô fazendo muito estudo ao mesmo tempo. Então, assim, tem hora que eu fico meio perdida, mas eu tô me organizando quanto a isso. É importante a organização, né? Muito importante a organização, tá? Então, esse livrinho aqui, ó. Gente, ele é muito bacana, ele tem, assim, muitas informações da questão da leitura, ligado à neurociência, o que acontece, o que não acontece. E ele tem protocolos de registro das tarefas de fluência verbal. Olha que bacana, gente. Gente, é pra gente copiar? Não, é pra gente ter referência, tá bom? E a gente montar os nossos aqui. Então, eles têm aqui o protocolo de avaliação das tarefas de fluência verbal. Então, eles te dão aqui as dicas, tá vendo? De como vai fazer. Isso aqui é baseado em testes neuropsicológicos, tá? E tem, olha, tem as coisinhas aqui para você, os referenciais aqui de tabela. Gente, isso tudo aqui é estudo, são ferramentas. Então, essas ferramentas, para que a gente dê qualidade ao nosso trabalho, a gente tem que ter esse tipo de conhecimento, tá? Quando a gente fez, então, a anamnese, a gente conhece aí a ferramenta aí
de avaliação, de desenvolvimento, a gente faz o processo avaliativo, a gente conhece os protocolos, dominar os protocolos que vocês usam. Agora chega na intervenção. E a gente tem falado muito, eu tenho falado muito qual o livro. Eu vou colocar, eu vou colocar lá no meu Instagram as fotos, tá bom? É porque eu falei sobre 8 livros aqui hoje. Olha, é esse aqui, tá? Bem bacana aí, gente. Muito, muito, muito bacana. Então, a gente vai... Aí a gente passou por tudo isso. São várias ferramentas que você viu. Dentro dessas ferramentas tem milhões de outras ferramentas que a gente... São caixinhas, né? Então, o momento de conhecer o desenvolvimento, aí você abre várias caixinhas de ferramenta. Aí, dentro dessa caixinha tem várias ferramentas. Na avaliação tem várias ferramentas que a gente precisa conhecer, tá bom? Que mais? Deixa eu ver aqui. Nosso tempo já falta 5 minutos, tá? Então, a gente agora tem que falar sobre a intervenção, não é isso? Então, a gente vai falar amanhã. Olha só, amanhã a gente vai falar e vocês estejam aqui com a gente para que a gente continue esse papo aqui, tá bom? Amanhã a gente vai falar sobre a importância da organização dos materiais e atividades. Então, que é a nossa ferramenta de intervenção, tá bom? Então, assim, ó, Beth, eu tenho, mas é porque a gente está organizando aqui um canal mais direto para a gente conversar. Então, você faz o seguinte, Beth, manda um e-mail para o suporte @martabistene.com e solicita meu WhatsApp, tá bom? Porque, gente, não é porque quem está aqui, mas esses vídeos ficam na internet. Se eu divulgar o meu WhatsApp, ele já tem aí na internet, tem algumas postagens que tem meu WhatsApp. Mas, assim, bomba o meu telefone e eu não consigo atender todo mundo e nem dar vazão, tá? Então, quem quiser tem uma moderação, né? Então, você passa aí, quem quiser um contato mais direto e tal, vocês mandam um e-mail para suporte @martabistene.com, que aí a gente vai moderar essa linha aí, a gente vai dar o WhatsApp. Às vezes tem pessoas que só querem conhecer os materiais, a gente manda o nosso site, tá? Que é martabistene.com. Quer conhecer os meus materiais? Vão lá no martabistene.com, tá bom? Muito obrigado, Marta. Preciso muito dessa orientação. Faço um curso, Márcia. Então, gente, Então, Beth, você manda, tá? Pra lá. Então, amanhã, gente, a gente vai falar sobre as intervenções. Como que a gente vai utilizar essa ferramenta aí? Como que a gente utiliza, né, os nossos materiais, a organização do nosso material? A gente falou ontem sobre seleção de materiais, né, que é importante a gente selecionar, E os nossos materiais, gente, eles têm que estar aí condizente ao processo avaliativo do meu aluno, tá? As adaptações, qual a diferença de você ter um material estruturado e o material adaptado, né? Como que eu posso produzir a individualidade do meu aluno? Tudo isso é muito importante a gente conversar. Mas a gente vai conversar amanhã, tá bom? Às 9 horas. Amanhã é sábado? Amanhã não, gente, segunda-feira, tá bom? Amanhã não, amanhã eu quero descansar um pouquinho. Então, na segunda-feira, a gente vai estar falando sobre a questão da organização e dessa ferramenta que é os materiais estruturados, os materiais concretos, tá? A gente vai estar conversando sobre isso, nessa linha de raciocínio aí, tá bom? De conhecimento, sobre anamnese, avaliação e intervenção, tá ok? Gente, muito obrigada pela participação.
tô muito feliz, assim, nossa, é muito legal a gente dividir aquilo que a gente sabe. Eu gosto muito. A gente está tendo lives às 19 horas. Hoje a gente vai falar sobre equipe multidisciplinar. Qual a importância da equipe multidisciplinar, né? A Ana Paula, que vai vir falar com a gente, ela tem uma clínica psicopedagógica e ela vai estar trazendo para a gente essas informações aí da importância da equipe multidisciplinar. A Márcia, eu tenho um curso. A gente tem um curso, a gente tem vários cursos, tá? A gente vai estar entrando aí na semana do material estruturado. Como fazer o seu aluno aprender, tá? Eu quase esqueci o nome aqui da nossa semana, que vai ser do dia 22 ao dia 26 de março. Já tem inscrições abertas. Lá na minha bio tem o link das inscrições, tá bom? Qualquer dúvida, vocês podem mandar o e-mail para o suporte @martabistene.com, que a Nathalie manda para vocês o link. Nós temos o Instagram, que é Marta Bistene, também. Tudo é Marta Bistene, tá? Aí vocês têm lá também. Tem o YouTube também, gente. Muito conteúdo. Tem um mini curso lá de alfabetização de autista. Tem muito conteúdo mesmo. Vocês podem ir lá e vai ter aí, então, vocês vão ter acesso a todo o nosso material. Mas nós temos o portal Estruturar, que é um ambiente virtual de ensino, de entrega de materiais, que é assinatura anual. Então, vocês fiquem ligados aí que a gente tem muita coisa assim, tá? A gente tá com material a gente tá com muita coisa bacana aí para vocês, tá? Marta, cria um curso. Já tá criado, é só vocês entrarem aí, tá bom? Então a gente vai conversar então, continuar na segunda-feira, tá? Gente, beijo. Até segunda-feira, às 9 da manhã, a gente tá aqui, tá bom? E hoje às 19 horas e semana que vem também vai ser 5 lives maravilhosas. Vamos estar falando com um mestre em educação que é dislexo, né? Que é o meu amigo Edgar. E ele vai contar a experiência dele, vai contar as dificuldades que ele teve lá no ensino fundamental até o mestrado. Vamos ter uma família, né, que optou em apoiar e estar junto do seu filho com síndrome de Down, e a gente vai ver aonde que o Mateuzinho chegou. Bacana demais a história deles. Vamos ter uma psicóloga falando sobre a família, o diagnóstico, né, o recebimento do diagnóstico. Então, às 19 horas, semana que vem, todo mundo lá também, tá? Gente, divulga aí pra mim, compartilha, né, pra gente poder chamar mais pessoas, tá? Então, gente, muito conteúdo e preparadinho pra vocês e brigadão aí pela presença, tá bom? A gente volta na segunda-feira às 9 da manhã. Beijo no coração de vocês, tá bom?